Povo de Deus, nós estamos de volta para trazermos mais um comentário da nossa próxima lição, que é a lição de número 5, onde nós vamos estudar o capítulo de número 7, a primeira carta aos Coríntios, que é a carta que nós estamos estudando nesse trimestre. E o tema da nossa lição de hoje, casado ou solteiro, eis a questão. Então, no capítulo de número 7, 1 Coríntios, nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele vai abordar um dos temas que, na verdade, vai instruir a igreja de Corinto acerca do casamento e acerca daqueles que ainda não tinham se casado ou não pretendia se casar. Então a gente vai ver que a instrução aqui apostólica é exatamente para tirar de cena alguns erros que estavam ali de uma certa forma impregnados naquela igreja local, e a gente vai ver que o apóstolo Paulo, como ele estava doutrinando, dando àquela igreja conselhos práticos, a gente vai ver que ele vai falar desses dois assuntos, do casamento e também da questão de ficar solteiro. E a gente vai observar que, além dele tratar acerca do casamento, ele também vai tratar do vilão, que é contra a família, que é o divórcio. Então a gente vai observar que esse capítulo 7 de 1 Coríntios é conhecido como o capítulo que trata sobre a união estável. Então a gente vai observar que aqui a gente vai encontrar base doutrinária para reprimir a questão do divórcio e aquela questão das pessoas se enganarem, acharem que estão corretas, de achar que só quem deve fazer a obra de Deus é quem é casado. Na verdade, a gente vai ver que o apóstolo Paulo ele está ensinando aqui, quando inicia o capítulo 7, alguns leem, tiram uma interpretação achando que ele está condenando o casamento. Na verdade, não é. É porque as informações que chegaram diante dele é que estava havendo alguns ensinos errados. As informações que chegaram para o apóstolo Paulo é que as pessoas estavam, de uma certa forma, banalizando essa instituição. Estavam se unindo de qualquer forma e isso era reprovado. E o apóstolo Paulo ele vai iniciar aqui o capítulo 7 tratando acerca dessas verdades. Então eu te convido a ficar comigo para a gente pegar aqui mais informações para ir para a nossa escola bíblica dominical, bem munido dessas informações. Então, como a gente já tratou aqui dessa breve introdução que a gente traz, que é o pano de fundo para o que a gente vai falar, vai continuar falando aqui com base no capítulo 7, eu quero fazer uso nessa oportunidade dos objetivos. O primeiro objetivo, ele diz, compreender o ensino bíblico sobre o casamento. O segundo, glorificar a Deus, independente do estado civil. E o terceiro, valorizar a comunhão e o serviço cristão. Então, esses três objetivos, a gente precisa destacar que eles vão estar diluídos na nossa lição, e é também um dispositivo didático, onde a gente precisa fazer aplicação quando estiver ministrando a aula. Então, o primeiro é compreender, ter uma compreensão bem básica, mas objetiva, acerca do ensino sobre o casamento. E aqui a gente já traz uma informação acerca do casamento, porque todos nós já sabemos que o casamento é uma instituição divina, mas a gente também precisa fazer um alerta de que nem todos nasceram com esse dom para casar. Há pessoas que nasceram para ser solteira, vão viver solteira e vão morrer solteira. É o que Jesus falou quando ele estava falando à multidão, falando ali aos discípulos e também respondendo uma indagação de alguns escribas e fariseus que queriam que Jesus, de uma certa forma, legalizasse ali o divórcio. E aonde a gente vai ver que Jesus ele vai atrair a atenção
dali dos escribas, dos fariseus, e levar eles de volta lá para Gênesis, para quando foi instituído o casamento. E aonde Jesus ele vai falar que vai existir 3 tipos de eunucos. É aquele que já nasce eunuco, aquele que é feito eunuco pelos homens e aquele que se torna eunuco por amor à obra de Deus. E a gente vai ver que Jesus, quando ele classifica esses 3 grupos de solteiros, é aquelas pessoas que não iam se casar, não ia ter ou entrar aí no matrimônio. Então a gente já observa que Jesus já deixa bem claro para os seus discípulos acerca de que nem todo mundo que nasceu ou que veio a esse mundo veio para casar. Há pessoas que vivem solteiras. Então por isso que essa lição é um alerta, para que nós não venhamos criticar aquele que é solteiro e nem o solteiro criticar aquele que é casado, mas ambos, independente do estado, se solteiro ou se casado, mas amar o Senhor acima de todas as coisas, fazer a obra de Deus. Então a gente vai observar que Jesus, quando ele vai falar sobre o casamento, ali para os seus discípulos, para os escribas que interrogaram, Pedro ele vai se levantar e vai dizer: sendo assim, não compensa o homem casar. E é exatamente nesse momento que Jesus vai deixar bem claro que nem todo mundo nasceu para o casamento. Então, nessa lição de hoje, a gente vai aprender aqui com base aqui nos nossos objetivos. No primeiro é nessa compreensão de que o casamento ele tem base bíblica, Desde Gênesis até Apocalipse você vai ver que a Bíblia ela vai fechar esse ciclo tratando acerca do casamento. Então o casamento é uma instituição divina. Então por isso que a gente vai observar que o apóstolo Paulo aqui ele está ensinando sobre casamento exatamente porque essa instituição estava sendo banalizada ali na igreja local de Corinto. Havia uns que eram casados, mas que estava na prática da fornicação, outros do adultério, outros até mesmo estavam vivendo, se prostituindo. Então vai ser nesse contexto que o apóstolo Paulo vai falar sobre viver solteiro, sobre casar e sobre o divórcio. Então eu quero chamar a sua atenção para que nós venhamos atentar para os detalhes aqui do capítulo 7 de 1 Coríntios. O segundo objetivo, quando fala sobre glorificar a Deus, independente do estado civil, nós precisamos entender que o solteiro ele tem mais liberdade para fazer a obra de Deus. Porque o apóstolo Paulo mesmo vai dizer que o solteiro cuide das coisas do Senhor. Aquele que é casado cuide das coisas do mundo, ou seja, para agradar a sua casa, a sua esposa, seus filhos, essa responsabilidade que essa pessoa está agora tomando de conta, encaminhando para a sua vida. Então a gente vai observar que esse preconceito de achar que só o casado faz a obra de Deus, na própria história da nossa igreja, Assembleia de Deus, a gente observa que esse movimento pentecostal em 1910 e foi inaugurado em 1911, a gente observa que os missionários que vieram para cá, eles eram pessoas solteiras. Então a gente vê que os maiores bandeirantes do Evangelho, em todo o decorrer da história, todos eles começaram a obra de Deus solteiro e viveram solteiro. Como, por exemplo, a Igreja Apostólica. Tito, a gente vai observar que ele desenvolveu o ministério pastoral, era auxiliar de Paulo e viveu solteiro. Não há registro que ele casou. Da mesma forma Timóteo, da mesma forma Paulo. Então a gente observa que tanto o solteiro como o casado, eles têm que viver para o Senhor de uma forma bem ordeira. E já o terceiro e último, para a gente fazer esse apanhado aqui em cima dos objetivos, o terceiro e último diz valorizar a comunhão e o serviço cristão. Então é um papel de todos, independente do estado, casado ou solteiro, ele tem que valorizar a comunhão e a valorização desse trabalho, que é o serviço cristão. É prestar um serviço digno ao Senhor, tanto estando casado como solteiro. Então o que importa
é que nós precisamos entender a questão desse ensinamento de que nós, como crentes, precisamos fazer a obra de Deus com afinco e sem nenhuma dúvida ou sombra de dúvida permeando no nosso coração acerca do nosso estado. Mas eu quero dizer aos irmãos, antes de entrar aqui na nossa verdade prática e no nosso textuário, que aqui o capítulo 7, ele vai, de uma certa forma, ele vai também ter ensinos, combatendo a questão do segundo casamento. E a gente vai ver que vai também reprovar a questão do divórcio. E vai haver aqui exceções, que é a mesma que Jesus já tinha falado, que é por meio, se houver uma infidelidade, uma prostituição, ou a pessoa que foi ofendida não quiser perdoar, então continue casado. E a outra situação que o apóstolo Paulo vai apresentar aqui é quando um ímpio, casado com uma pessoa que entrou agora ou aceitou a Jesus, e vai haver esse jugo desigual. E a gente vai ver que se o ímpio ele não quiser viver com o justo, aí pode haver essa quebra de aliança, esse divórcio. Então a gente precisa entender que há essas restrições. Então a questão do segundo casamento, aqui o capítulo 7 de 1 Coríntios, ele reprova. Mas também, dependendo aí do contexto, que nem todo divórcio eles têm a mesma motivação. Então a gente precisa atentar para esse capítulo antes de tomar alguma decisão precipitada acerca do segundo casamento. Mas o conselho paulino é que se a pessoa divorciar e quer casar novamente, que case com a mesma pessoa que se divorciou, que procure viver com aquela mesma pessoa, para que não banalizasse, para que não se tornasse algo banal essa instituição divina. Então nós vamos passar agora ao nosso textuário, que diz: ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Então esse é o nosso textuário, que se encontra em 1 Coríntios 7,17, onde o apóstolo Paulo, ele recomenda, ele instrui a todos os crentes em todas as igrejas, não só na igreja de Corinto, mas aonde essa carta ela tivesse acesso, aonde ela chegasse. A ordem paulina era essa, de que todos andassem aí conforme o chamado de Deus. Se for solteiro, para servir a Deus. Se for casado, da mesma forma, servir a Deus. Então nós vamos agora à nossa verdade prática, que diz: assim como apoiamos e promovemos o casamento, devemos apoiar a condição de solteiro como honrada e produtiva para Deus. Que é a nossa verdade prática, que é o resumo de toda a nossa revista, toda a nossa lição. Nós vamos ver que o conselho de Paulo aqui é que nós precisamos, de uma certa forma, nós precisamos atentar que tanto o solteiro como o casado, ele precisa ter essa vida produtiva para Deus. Ele precisa ser alguém que venha produzir frutos e esse fruto permaneça para sempre. Então, o primeiro ponto da nossa lição de hoje é falar casar ou viver solteiro. É o mesmo tema da lição, eis a questão, e o primeiro tópico fala sobre decisão a ser tomada. Aqui, nesse primeiro tópico, a gente vai ver que nem todo mundo nasceu para casar, nem todo mundo nasceu para viver sozinho. Então a gente vai observar que tanto um como o outro é um dom divino. A pessoa já nasce com esse dom. É por isso que você já deve ter visto pessoas que casou, não viveu nem um mês, divorciou e nunca mais casou com ninguém. Porque essa pessoa às vezes se precipitou, não nasceu com esse dom para viver casado. E acabou que, de uma certa forma, se equivocando e fazendo esse erro, entrando no casamento achando que tinha esse dom e se equivocou. Da mesma forma, pessoas que às vezes casou e viveu o resto da vida, viveu 40, 50 anos junto e, para a glória de Deus, nunca se separaram. Então, esse também tem o dom, que é esse dom natural,
que quando nasce já vem com ele, que é para se casar. Então a gente observa que diante desse tópico, essa decisão a ser tomada é cada pessoa que deve tomar essa decisão. Essa decisão ela é individual, ela é pessoal. Não é Deus que vai tomar por você, não é o seu pai, não é a sua mãe, mas é você que tem que tomar essa decisão. É você que tem que tomar ou fazer esse acordo, né? Então, por isso que a recomendação bíblica e apostólica é que nós, antes de tomarmos uma decisão que vai impactar, né, a nossa vida, nós precisamos pedir a direção de Deus. Então, por isso que o recomendável, antes do casamento, é que a pessoa procure, né, em oração a direção divina para que não venha a acontecer, né, vamos dizer que uma fatalidade, porque um casamento, quando chega ao fim, não é a vontade de Deus. Não foi com esse propósito que o casamento foi instituído, mas foi para servir a Deus. Então nós precisamos, né, entender que essa decisão ela precisa ser tomada debaixo de muita oração. E seja qual for ela, Deus vai abençoar. Se Deus tiver que usar, Ele vai usar o casado, vai usar o solteiro. Os dons espirituais é para quem é casado, é para quem é solteiro. Então Deus não vai fazer acepção do nosso estado, se solteiro ou se casado, para usar na sua obra, né? Então a gente precisa deixar isso bem claro. Segundo tópico, fidelidade conjugal. Aqui a gente precisa entender que se a pessoa, e a instrução do apóstolo Paulo, do versículo 2 ao 5 é essa: se casar, que haja fidelidade. Não é para acontecer infidelidade. Se é solteiro, que seja fiel. Porque o solteiro que pratica o sexo sem ser casado, ele está cometendo um pecado contra o seu próprio corpo. E esse pecado também ele conduz ao inferno, se não houver arrependimento, se não houver aquela questão da pessoa deixar de praticar, essa pessoa ela vai ser lançada no inferno. Então a gente precisa entender que essa fidelidade ela tem que partir tanto dos que fizeram aliança, que se casaram, como também do solteiro. Na igreja de Corinto, o que estava acontecendo era que o solteiro ele não estava, né, respeitando esse mandamento. Eles estavam se envolvendo na área sexual, nas imoralidades sexuais, e é por isso, é nesse contexto que Paulo vai dizer, né, que o solteiro, ele, se não puder viver, ser mulher, que procure uma mulher e se case logo para não viver na prática desse pecado. E aquele que casar, que seja fiel ao seu cônjuge. Nem o homem pode trair a mulher e nem a mulher trair o homem. Já o terceiro diz assim, abstinência no casamento. Aqui a gente precisa destacar nesse tópico que o casamento ele é monossomático. Ele pega duas pessoas com duas naturezas diferentes e essas pessoas elas vão se unir. E agora vão se transformar em uma só carne. Não é uma só pessoa, é duas pessoas com o mesmo propósito. Então não pode haver essa falta, né, de relacionamento, de comunicação, de sexo no casamento, porque o casamento ele traz essa ligação, ele traz na verdade, essa interação entre os cônjuges. Então esse tópico ele fala sobre tanto a parte do cônjuge masculino como feminino, que eles têm que estar unidos, né, em tudo, em todo o propósito, em todo o projeto de vida, eles têm que estar unidos, assim como é comparado à Trindade. Quando diz que o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, eles são um, assim o homem e a mulher também são um. Só que a Trindade, Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, eles são um em natureza. Já o homem e a mulher, eles são um em propósito, né, de viverem juntos, de viverem unidos, de viverem uns ajudando os outros, né, para que assim dê continuidade, né, ao propósito de Deus como um todo. Então o casamento, ele não pode haver essa abstinência no casamento, porque se houver também é uma falta, e essa falta ela é considerada pecado. Então a gente que é casado, a gente precisa também atentar para esse quesito. O segundo ponto da nossa lição é falar sobre os solteiros. E o primeiro tópico, simplesmente solteiro. Aqui nesse ponto,
né, dessa lição, em especial nesse tópico, simplesmente solteiro, a gente precisa destacar, né, que, como a gente citou aqui a nível de introdução, grandes líderes, né, do cristianismo, do evangelho, eles viveram solteiro, né, eles não tinham, né, se relacionado, casado, mas a gente vai observar que Deus usou da mesma forma que usa um casado. Então a gente precisa destacar que um solteiro, ele não está em pecado porque ele não casou. Eu sei que existem instituições, né, como em especial a nossa Assembleia de Deus, ela tem algumas convenções aí que não aceitam, né, consagração de solteiro. Mas quanto a isso, olhando para a Bíblia, biblicamente isso é errado. Então a gente precisa entender que essa instituição, essas convenções, elas são organização humana, né? Então elas não são instituições bíblicas. Então por isso que há, né, esse desentendimento, né, de não consagrar a pessoa solteira, mas fazendo isso, de uma certa forma, está errando, né, com base aqui no capítulo 7. Porque da mesma liberdade que um casado tem para fazer a obra de Deus, um solteiro também tem que ter. Ele não pode ser barrado só pelo simples fato dele ser solteiro. Já o segundo tópico aqui, do segundo ponto, solteiro novamente. Aqui a gente observa que é onde vai entrar vamos dizer que um dos versículos que é mais cogitado aqui no capítulo 7, que é o versículo 8, onde muitas pessoas acham normais casar, depois ficar solteiro, casar, depois ficar solteiro. É onde a gente vê que isso é que é banalizar, né, o casamento, a instituição divina, e de uma certa forma pegar aquilo que é divino, que foi instituído por Deus, que Deus é o mantenedor, e tornar algo banal, tornar algo meramente, né, desprezível. Quando uma pessoa casa, se divorcia e casa de novo, troca, né, de cônjuge como se trocasse de roupa, isso é reprovável, isso é pecado diante de Deus, porque de uma certa forma está pegando aquilo que Deus criou e está jogando fora. Então, a instrução de Paulo aqui, concernente a esse solteiro novamente, é isso. Se a pessoa casou e não deu certo ou não quis mais viver casado, se separou, pois que não case mais. Esse é o conselho aqui de Paulo aos solteiros novamente, é que não case mais. E se for casar, que case com a mesma pessoa. Porque enquanto aquela pessoa estiver viva, eles vão estar, né, presos um ao outro. E é isso que a gente precisa destacar. O terceiro e último desse ponto aqui, os solteiros falam que não se casam. Aqui é com base no versículo 11, onde a gente vai ver que o casamento ele estava, aqui na cidade de Corinto, ele estava sob ataque. E esse era o ataque. Era onde as pessoas, né, e a gente vê que parece que esse acontecimento que aconteceu nessa época, parece que é uma radiografia dos nossos dias. Hoje, quantos líderes, né, que estão à frente de igrejas que não fazem isso, já tem 3, 4 casamentos e querem ensinar acerca de família. É aonde a Bíblia condena, aqui no versículo 11, que o casamento, ele só foi feito para a pessoa casar uma vez e viver eternamente. Mas como o pecado, né, entrou no mundo, no primeiro casamento, aí a pessoa tem que viver até a morte. Porque a Bíblia diz que todo aquele que nasce, esse vai morrer. Quando morre, ali o homem está livre para casar com outro, a mulher, o que morrer, né, vai deixar o seu cônjuge livre para tornar, né, ter novas núpcias. Então, o que a palavra de Deus recomenda aqui é que não se case, né, os dois estando vivos, para que não, de uma certa forma, não venha pecar contra Deus diante dessa instituição. Não é que as pessoas que têm um segundo casamento vão para o inferno, não é nada disso. Mas, quando se trata de ensino, de exemplo, de padrão, de modelo, não serve uma pessoa que já tem 2, 3 casamentos, né, sobre os seus ombros. E o terceiro e último ponto, os casados. Aqui nesse ponto a gente vai ver que a lição vai ser mais, né, dirigida aos casados, assim como o ponto 2 tratou sobre os solteiros. E o primeiro tópico, julgo desigual. Aqui a gente precisa entender que quando a expressão aparece como julgo desigual,
a gente é remessado lá para o Antigo Testamento, quando, para arar uma terra, eles faziam uso de 2 animais. E aí eles pegavam um jugo, que era uma peça, um dispositivo, que servia para ligar ou colocar os 2 animais, juntos, e eles arrastar ali aquele carro. E esses animais eles precisavam ter o mesmo tamanho, mesma força, e a mesma experiência. Para quê? Para que não ficasse pesado nem para um e nem para o outro, e eles conseguissem fazer aí esse trabalho. Então, da mesma forma, é o casamento. Então, o casamento, ele é esse jugo. E quando esse jugo é desigual, uma das partes vai sofrer mais. Então, a questão da idade é um jugo desigual. A questão da fé, uns são da fé, outros não. Uns são crentes, outros descrentes. Aí é jugo desigual. Assim como Israel falhou, quando eles chegaram, se instalaram na Terra Prometida e eles começaram a se misturar com os gentios. Então ali houve um jugo desigual e Deus condenou. Então da mesma forma é hoje. O crente que vai procurar um cônjuge lá no mundo, ele está atraindo para si, de uma certa forma, maldição, porque ele vai trazer tristeza, angústia para a sua alma, porque ele não procurou no lugar certo. Então esse jugo desigual, ele afeta uma das partes. Então a gente precisa atentar para esse primeiro tópico. O segundo tópico vai falar sobre o divórcio. Aqui a gente precisa entender que o divórcio, ele é uma afronta direta à instituição divina, ao casamento. O divórcio, ele não nasceu de Deus, Deus abomina. O divórcio, ele nasceu do coração humano, da dureza do coração humano. Então, o divórcio, ele não veio de Deus. O divórcio, Deus não aprova, independente da circunstância, porque o divórcio, na verdade, ele é uma exceção. Então, a gente precisa destacar isso, que o divórcio, ele não tem essa base que algumas pessoas estão querendo encontrar na Bíblia. A Bíblia, ela nunca vai aprovar o divórcio, porque o divórcio, ele foi criado pelo homem e não por Deus. Deus só criou o casamento. Vamos agora ao terceiro, que fala sobre o novo casamento. Aqui nesse tópico a gente precisa entender que quando se trata desse novo casamento, ele só pode acontecer nesses casos que a gente já vem citando desde a introdução. Primeiro, se a pessoa não era crente, nenhum dos dois, aí um aceitou Jesus, aí o outro achou que não dava para viver porque um se tornara crente, o outro não. Aí aquele que não é crente, ele decide ir embora, abandonar. Aí essa pessoa, ela que é crente, ela está liberada para subtrair aí uma nova núpcia, para se casar de novo. O outro caso é se um dos cônjuges morrer, aí a outra pessoa ela pode também se casar. Em outros casos também é quando acontecer a infidelidade conjugal. Aí pode também acontecer esse novo casamento. Então a gente precisa, diante dessa lição, esclarecer para os irmãos que quando se trata de casamento, nós estamos falando de uma instituição que está sob ataque pelas mídias e também pelo mundo. Porque é uma instituição divina, uma instituição que Deus criou, uma instituição que Deus preserva, que Deus é o mantenedor. Mas quando se fala de casamento, não é a união entre pessoas do mesmo sexo. Não é a união entre pessoas, uma crente e uma descrente, não. É o casamento bíblico. O casamento instituído por Deus é o casamento bíblico, monossomático, heterogêneo, porque vai ser entre um masculino e um feminino, e a gente precisa também destacar que precisa, pelo menos ter as idades ali, uma perto da outra, para que não seja também, de uma certa forma, um jugo desigual. Porque já pensou um homem com 60 anos casando com uma mulher de 20? Vai haver uma diferença de idade aí muito grande. Então isso acaba sendo um jugo desigual, porque um vai ter uma experiência mais avançada, outro já não vai ter mais essa experiência, e aí vai acontecer algum atrito. Às vezes dá certo, dá, mas também vai ter alguns embates. E a gente, para se livrar, a gente precisa ter essa sabedoria para que não aconteça esse jugo desigual. Então, eu quero aqui agradecer a Deus por essa oportunidade e que Deus continue nos abençoando
em nome de Jesus.